Bom dia a todos. Hoje, 4 de abril de 2020. Aqui é o professor Bruno Viana. Sou professor da Escola Estadual Pio XII, na cidade de São Caetano. Estou falando aqui para vocês hoje, gravando uma videoaula, direto do canal do meu irmão, Braulio Viana, que também é professor, só que da área de informática. Estou usando esse canal dele aqui para transmitir essa videoaula nossa hoje. Minha área de ensino são as ciências humanas, com pós-graduação em geografia e ensino das novas tecnologias. Bom, hoje estou passando para vocês aqui a nossa primeira videoaula desse período de isolamento social, né? Um momento muito delicado na nossa sociedade humana. Claro que lembrando, né, que não é a primeira pandemia que a sociedade humana vive, mas é nela que estamos vivendo, né? E o momento é delicado, por isso essas medidas que a gente está trazendo para vocês de aula vídeo, né? Por enquanto, nesse momento. Essa iniciativa se trata de uma medida proposta pelo governo do estado de Pernambuco para minimizar as perdas dos nossos estudantes com a suspensão das aulas, né, presenciais do estado de Pernambuco, por enquanto por período indeterminado. Pensando em nossos alunos, estamos buscando meios para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizado, para que eles não sofram com essa parada no seu processo de aprendizagem. Lembrando também que o estado de Pernambuco criou novas plataformas de ensino para a Secretaria da Educação, né, através do site do EducaPE. Os estudantes terão aulas diárias, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, através dos meios de comunicação, como a TVPE e plataformas virtuais, né? Facebook, Instagram, YouTube. Essas redes que vocês vão acessar sempre através, qualquer dúvida, né? Vocês olhem lá no site www.educação.pe.gov.br, que tem muita coisa para vocês, né? Já começaram as aulas e a partir de segunda-feira vai ter muito material postado aí para vocês e espero que vocês aproveitem, tá? Bom, vamos começar a nossa primeira videoaula de hoje. Hoje, como eu sou professor de Ciências Humanas, queria, em especial para os meus alunos da Escola Estadual Pio XII, né? Hoje, nosso eixo curricular vai ser na disciplina de Geografia, o eixo a Geografia e a Compreensão do Espaço, através da habilidade voltada para as turmas do primeiro ano do ensino médio. Então, os alunos do primeiro ano, fiquem atentos, esse é assunto do nosso primeiro bimestre, na sua primeira unidade, e é um assunto muito bom de se estudar, muito bom de explicar, porque é um embasamento fundante da geografia, a sua estrutura é baseada através dos conceitos básicos da geografia. Então, vai para todos os alunos, mas em especial para os alunos do primeiro ano da Escola Pio XII. Então, vamos lá. Conceitos básicos da geografia. Então, aqui nós vamos falar desses 5 conceitos básicos, que é o embasamento teórico da geografia. A gente vai ter como conceitos, né, ou também, né, as estruturas do papel da geografia, que são o lugar, a região, a paisagem e o território, né? Eles juntos formam um espaço. O espaço ligado no espaço. Dentro da geografia, nos conceitos geográficos, a gente vai colocar esse espaço aqui não como o espaço sideral, não é o espaço onde estão os planetas, satélites, estrelas, cometas e asteroides e mais, mas sim o espaço de vivência do ser humano, o chamado espaço geográfico, que nada mais é do que o objeto de estudo da geografia atual. Né? Quando a gente vai falar em geografia, o seu principal objeto de estudo sempre vai ser o espaço geográfico. Espaço esse que é transformado pela sociedade humana. Tá? Vamos falar de cada conceito desse. Vamos lá. Primeiro conceito, ou categoria da geografia, como queiram, que a gente vai estudar agora, é o lugar.
Lugar. O que é o lugar para a geografia, né? Coloquei 2 tópicos aqui bem simples para a gente entender. Primeiro, se articula a partir da relação ou compreensão do ser diante do espaço geográfico. Lugar é o espaço apropriado ou percebido pelas relações e interações humanas, ligadas a memórias afetivas. Lugar é onde transcorre nosso dia. Então vejam, fica bem claro aqui, né, nessa nossa imagem, que o lugar é um conceito muito especial para a geografia, que é onde a gente vive, é onde transcorre nosso dia a dia, onde nós temos interações, sejam elas boas ou más, né? Sim, sempre com a afetividade daquele lugar que a gente tem na memória. Então, o primeiro lugar que vem na nossa mente, quando se fala em lugar na geografia, será a nossa casa, onde a gente vive, onde a gente dorme, onde a gente come, né? Onde está a nossa família, toda a nossa afetividade aqui vem na nossa casa. Então, posso dar um exemplo simples aqui. Lugar para mim, a minha casa. Também eu posso relacionar como lugar a rua. Um exemplo aqui, ó, na segunda imagem, uma rua. Então, a sua rua de vivência é o seu lugar, porque você conhece seus vizinhos, você conhece as pessoas que moram ali, você vai conhecer a padaria do bairro, o mercadinho, né? Você vai conhecer pontos comerciais que vai ter lá. Então, você tem essa interação, essa afetividade. Na verdade, quando você fecha os olhos, você se lembra daquele lugar, você está interagindo. Então, isso é lugar para a geografia. Um exemplo que eu posso dar, eu sempre gosto de dar nas aulas, é o seguinte: no ano 2009 eu fiz uma viagem para Salvador de duração de 3 dias. Hoje eu fecho os olhos, eu não lembro, né, com perfeição os lugares que eu fui. Se eu for lá de novo, eu não vou saber direito o bairro que eu fiquei, os lugares que eu frequentei, porque já vai caindo no esquecimento. Então ali não é um lugar, dentro do conceito da geografia, para mim não é um lugar, né, porque eu não tenho interação, não fiz amizades, não tenho correlação com ninguém de lá, nem com os lugares que eu fui. Então, lugar é onde transcorre o meu dia, né? Até na nossa casa, vou passar aqui outras imagens. Ó, interação de lugar. Na nossa casa, nessa primeira imagem aqui, a gente vê um estudante no seu quarto. Então, na nossa casa, nós também temos o nosso lugar preferido, onde a gente passa mais. Normalmente é nosso quarto, né? Onde a gente tem nossos estudos, nossa cama, televisão, computador, documentos, né? É onde a gente passa mais, tem mais essa afetividade com aquele lugar. Outros também gostam da cozinha, né? Porque vão se alimentar 2, 3, 4, 5, 6 vezes por dia, mas cada um tem seu lugar de preferência. Na nossa casa também tem um lugarzinho preferido. Outro exemplo aqui, ó, na imagem seguinte, né? A casa da vovó, representando aqui, ó, o neto na casa da avó que frequenta, que vai sempre lá, sempre com esse ação de carinho, né? Que as vós passam pra gente. E isso é muito importante. Eu também fecho meus olhos e imagino lá na casa da minha avó, a minha infância, sempre que eu passei. Hoje eu fecho, eu lembro de tudo, né? O quarto que eu dormia, onde a gente passeava, lá na zona rural. Então, tá na minha mente e isso não vai tirar. É um lugar para mim. Hoje eu vou para onde eu for. Se eu chegar lá, sou bem recebido. Então, eu tenho essa afetividade. É um lugar afetivo para mim. Outro exemplo aqui, ó, na imagem de baixo, vocês conhecem bem a sala de aula de vocês, né? A sala de aula é o lugar de vocês dentro da escola. Quando você entra na sua escola, você já tem em mente, né, a sua sala, no caso o primeiro ano, ou para o primeiro ano A, primeiro ano B. Então cada um vai para a sua sala, tem o seu lugar dentro da escola. Mas você não vai entrar na outra sala da outra turma porque você não criou ainda relações de afetividade lá, porque você passa o seu tempo, o seu dia na sua sala. Até na sua sala, você também tem o seu lugar de presença. Você escolhe sua cadeira. Tem gente que senta na primeira cadeira e passa o ano todinho sentado na mesma cadeira, na mesma banca, né? E vai criando afetividade até com o lugar dentro da sala de aula. Às vezes, se o professor troca ele de lugar, ele vai se sentir em outra sala, ele vai se sentir num lugar totalmente diferente, né? Eu sempre pergunto aos alunos e eles dizem isso: ah, professor, se me tirar do lugar, eu estou
como um pato fora d'água, eu não sei nem estudar. Então, é uma afetividade até com o lugar, né? A proximidade com um amigo que gosta de conversar ou de estudar, e assim vai, tá? E por último aqui, ó, uma foto da cidade de São Caetano, o nosso cartão postal, que é a nossa igreja, né? Que quando se fala em São Caetano, o primeiro ponto, né, que todos conhecem, sempre vai ser a igreja, assim como qualquer outra cidade no interior. A igreja sempre é um ponto muito forte, é um lugar de afetividade, de oração, de fé, né? Um lugar onde as pessoas gostam de estar, onde vão para orar e pedir forças a Deus para continuar a vida, né? Principalmente no momento como estamos vivendo hoje, não podemos estar lá, mas quem está em casa faz a sua oração, cada um com a sua religião, independentemente de qual seja, ou até sem religião, mas vamos pensar positivo, não é? Então, o lugar é isso, minha gente. É um lugar de interação, de afetividade, onde a gente cria relações, nossa casa de vó, né? Nossa escola, a casa do namorado, a casa da namorada que você frequenta muito e assim vai, tá? Então vamos lá. Segundo categoria da geografia, segundo conceito que a gente vai ver hoje, a paisagem, a paisagem. Então tem um conceito aqui muito importante da paisagem que diz o seguinte, ó: tudo que vemos, o que a nossa visão alcança é paisagem. Essa é uma frase do grande geógrafo, economista brasileiro, não é baiano, nascido na Bahia, Milton Santos. Importantíssimo, né? Um dos maiores nomes, se não o maior nome da geografia humana no Brasil e no mundo. Um cara que ganhou o Nobel da Geografia, muito importante, né? Nesse cenário da geografia crítica. Infelizmente, ele morreu em 24 de junho de 2001, aos 75 anos, mas deixou um grande legado, né? Para o Brasil e para o mundo. Professor de diversas faculdades aqui no Brasil, palestrante nas melhores faculdades do mundo. Então é um exemplo para qualquer professor de geografia, porque ele é um dos melhores, foi um dos melhores enquanto na sua vida, defendendo essa ciência geográfica. E mais do que nunca, né? E agora ele está sendo lembrado por seu grande trabalho de urbanização, sobre globalização dos anos 90. Então é fundamental. Quem puder ler sempre frases de Milton Santos, ou seus livros, suas obras, você vai ver que visão perfeita que ele tinha da geografia nacional e mundial. Tá? Outra frase aqui sobre a paisagem, ó: é formada por diferentes elementos que podem ser de domínio natural, social, cultural ou econômico e que se articulam um com os outros. Então a paisagem é isso, ó. Tudo que a nossa visão alcança, seja natural, seja artificial, cultural, humanizado, é paisagem. Tudo que a gente vê na costa terrestre é relatado como paisagem, né? Claro que lembrem, a paisagem ela está sempre em mudança. Ela é mutável, ela está em transformação a todo momento. Ou aqui um exemplo de paisagem natural. Toda vez que a gente falar em paisagem natural, lembre-se que é sem alterações antrópicas. Aí você vai dizer, mas professor, o que é isso? Às vezes a gente não lembra ou não estudou ainda sobre ações antrópicas, alterações antrópicas. Então veja, toda vez que tiver o nome antrópicas ou ação antropizada, movimento de antropização. Então, antrópico é ação humana, né? O ser humano transformando o meio natural. Então a gente fala em alterações antrópicas. Então aqui nós temos duas imagens simples de alterações antrópicas. Paisagem aqui, ó, sem nenhuma alteração humana. A gente está vendo aqui uma paisagem natural e a segunda paisagem sem nenhuma alteração humana. Mas o aluno pode dizer, mas professor, o homem que tirou a foto, ele não estava lá, não tem uma ação humana lá? Sim, ele tirou a foto. Mas na imagem que eu estou vendo aqui, eu tenho que analisar a imagem, né? O que eu estou vendo aqui não tem construção humana, tá? Nem na primeira nem na segunda. Não tem casas, não tem prédios, não tem nenhuma ação, não tem nem lixo. Então não estou vendo ação humana aqui. Eu tenho que analisar a imagem. Se não tem ação humana, se não tem nenhuma construção, nenhuma movimentação, nenhuma transformação, é uma paisagem natural, tá? Ok? Então vamos lá. Segundo tipo de paisagem aqui é a paisagem geográfica, também chamada de paisagem humanizada
ou paisagem cultural. E a gente já vê aqui que é com alterações antrópicas. Se tiver qualquer tipo de alteração humana, a alteração antrópica é paisagem geográfica, tá? Então, eu coloquei dois exemplos simples aqui de paisagens antrópicas. Aqui, ó, a cidade de Nova York, não é? Onde fica a ilha de Manhattan, o grande centro comercial e econômico do mundo. A cidade de Nova York, lá em Manhattan, a selva de pedra conhecida, né? Um dos pedaços de metro quadrado mais caros do mundo, né? Aqui, a ilha de Manhattan, muito visitada por turistas e de maior economia no mundo. Sem dúvida, a cidade mais importante dos Estados Unidos da América, né? Lembrando que não é a capital. A capital é Washington, né, gente? A capital dos Estados Unidos é Washington. Nova York é a cidade mais importante, mas não é a capital, ok? E a outra imagem aqui, como o ser humano é, não é? A construção humana aqui, ó. Uma ponte submersa. Essa ponte fica lá na Dinamarca e ela liga o país da Dinamarca à Suécia. Ela liga e ela tem uma parte que ela é submersa, chamada ponte subaquática. Essa ponte ela chama-se Oresund e ela conecta a Dinamarca à Suécia e ela tem um túnel submerso aqui, ó. É uma ferro-rodovia, rodoferrovia, né? Como queiram, tanto de trens quanto de transporte rodoviário. E ela tem cerca de 8 quilômetros e fica lá na Dinamarca, ligando a Suécia, no continente europeu. Então veja o que o ser humano é capaz de fazer, transformar perante o meio natural, né? Dentro do mar, eles fizeram isso e tem uma ponte aqui, um túnel subaquático que vai levar da Dinamarca à Suécia. Então, bem interessante. Vamos passar. Eu sempre coloco nas minhas aulas, né, alguns desafios e toda vez que eu coloco essa imagem lá, tem uma discussão na sala sobre paisagem natural ou paisagem geográfica. Então tem uma imagem aqui muito bonita de uma plantação de feijão, né, no Brasil. Aí eu pergunto, e essa paisagem é natural ou é geográfica? Aí um aluno vai dizer, não, professor, é natural. Por quê? Porque o sol é da natureza, a planta, o vegetal vai crescer só. Então é natural, aqui não tem homem, aqui não tem lixo, tá? Aqui eu não estou vendo. Aí o outro vai dizer, não, é geográfico. Aí como é que a gente sabe? Então é muito simples, né, gente? A gente não está vendo aqui o ser humano, o lixo, casa, estradas, mas aqui eu estou vendo aqui uma ação humana bem delimitada. Aqui nós estamos vendo que quem plantou isso aqui, ó, corretamente, né, uma cova do lado da outra, essa distância de uma planta para outra, de um vegetal para outro, foi o ser humano. Então tem ação humana aqui. Tem adubação, tem fertilizantes químicos, né, defensores químicos, agrotóxicos, como queiram. E tem a ação humana aqui total, de irrigação, de colheita, de plantio, de adubação, de fertilização. Então, é uma paisagem totalmente geográfica, porque tem a ação humana aqui impecável. A gente está vendo aqui que a nossa agricultura é chamada monocultura, né? Produção de um só alimento. Então, a paisagem aqui é geográfica, ok? Então, vamos lá. Vamos adiantar. Terceiro conceito da geografia, né? Um conceito muito interessante que é o conceito de território. Professor, território, o que é território? Vamos lá. Primeiro tópico, é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e leis. Não existe território sem fronteiras ou leis. Todo território tem que ter uma fronteira, seja política, administrativa ou até invisível, mas ela tem que ter fronteiras e tem que ter lei. Todo território é regido por um país, né? Ou uma nação. Os países são compostos por Estado, que é o governo, e a nação, que é o povo que compõe aquele estado ou aquele país. Então, para chamar de território, a gente tem três exemplos básicos aqui: os países, as províncias e embaixadas. Então, nós temos aqui o mapa da América do Sul, bem delimitado aqui com seus 13 países, né? 12 países mais a Guiana Francesa, que é uma região ultramarina lá da França. É um território que pertence à França, tá?
Então, lembrem disso. A Guiana Francesa pertence à França, mas faz fronteira com o Brasil. Então, cada país aqui tem suas leis, tem suas normas. Então, quando a gente tira um documento, por isso que no nosso documento tem lá, válido em todo o território nacional. Então, no Brasil, nossos documentos valem aqui dentro do nosso território. Passou a fronteira, que vale a documentação do outro país. Então, cada país tem sua fronteira, suas leis, seu governo próprio, de acordo com o seu território. Dentro do território, nós temos também a territorialidade. Territorialidade, que é uma ramificação do território. A territorialidade, diferente do território, veja, é uma porção do espaço geográfico onde exista uma relação hierárquica de poder. A territorialidade, ela só exige que tenha lá uma relação hierárquica, ou seja, alguém está mandando ali naquela área. Eu sei, não tem lei, não tem documento afirmando, mas eu sei que tem um poder exercido ali naquela área. Existe um poder paralelo, seja de dia, ou seja de tarde, ou seja à noite, que eu não estou vendo, mas quando eu passo por aquele local, eu sei que alguém ali está mandando um pedaço. Alguém ali exerce alguma função, seja ela social ou criminal, seja ela qual for, existe sim uma hierarquia de poder, diferente dos países da fronteira. Aqui eu sei até onde o limite da territorialidade vai, que seja, vamos lá, um exemplo, uma praça, um parque, favelas, distritos, áreas naturais dominadas por animais, eles também usam da territorialidade, né? Primeira imagem aqui a gente tem uma praça, bem comum, né? Toda cidade tem praças. Essa praça aqui, ó, ela vai exercer territorialidade. Como assim? Por exemplo, de dia essa praça aqui ela é frequentada por crianças, por idosos, parques, ó, para as crianças brincarem, calçadas, jogos, os idosos, as mães com os filhos, tudo mais. De manhã ela tem uma função social. Essa mesma praça, dependendo da cidade, à noite ela pode ser um ponto de drogados, na segunda imagem, tá vendo aqui, ó, de pessoas sem teto, mendigos, de criminalidade, de ladrões. Então ela já vai exercer outra função à noite. Então quem passa por ali de dia já vai pensar duas vezes ou mais para passar naquela mesma praça à noite. Então foi exercido aqui um poder de territorialidade. À noite quem manda sou eu, de manhã quem manda sou eu. Então cada um com o seu exerce o seu poder de acordo com a função social daquela cidade, daquela praça ou daquele parque. Aqui embaixo nós vemos também, ó, também praças são usadas à noite também para prostituição, né? Áreas de prostituição onde cada um que está lá exerce um poder, né? Elas ou eles, dependendo do lugar, eles têm uma área específica, um local que cada um fica. Então existe um respeito para nenhum invadir a área da outra ou nenhum invadir a área do outro. E isso também é exercido um poder de territorialidade, muito comum, né, nas cidades do Brasil e por aí afora. E nessa última imagem a gente vê aqui, ó, um território animal. Aqui eu coloquei um exemplo de leões porque eles são muito territoriais, né? Então, eles têm lá seu próprio bando, né? De 10, 12, 15 leões ou mais. Então, eles não aceitam outros que pertencem a outro território. E sempre que outro outro animal vai entrar no seu território, existem conflitos, né? Então, a gente vê muito isso também no reino animal. Cada um no seu território. E tem que ter respeito, tá? Não tem fronteiras delimitando, mas tem um poder exercido ali chamado de territorialidade. Seja humano ou seja animal, a gente observa isso através da nossa visão geográfica, do conceito geográfico de território, ok? Então vamos lá, vamos passar. Quarto conceito geográfico, região. A região, conceito esse muito bom de se estudar e muito amplo. Região, o que seria região? Ou regionalizar também, né? Dentro da geografia. Refere-se a uma porção superficial designada a partir de características comuns que eles são marcantes.
Ou seja, região é uma fragmentação, uma divisão de um espaço maior, de um território, de um espaço geográfico, em áreas menores. Tá? Para que serve a região? Veja, uma região ela vai servir para facilitar as medidas políticas, administrativas, econômicas, sociais de cada governo. Então, um país ele é regionalizado em várias regiões, cada uma com as suas características. Para ser região, esse grupo, né, essa delimitação de cidades ou de região ou de estados precisam ter características marcantes ou precisam também ser diferentes de outras. Então, aí a gente dá o nome de região. Existem vários tipos de regiões, né? Regiões naturais, regiões econômicas ou geoeconômicas, regiões políticas, entre muitos outros tipos. Eu vou passar para vocês aqui alguns tipos de regiões. Essa primeira imagem nós temos aqui um exemplo básico de região. As regiões administrativas do Brasil, né? Regiões políticas administrativas do Brasil pode ser também. Então nós temos aqui o mapa do Brasil, cada um com a sua cor, delimitando, né, cada região administrativa do nosso Brasil, do nosso país. Primeira cor, a cor verde aqui, ó, primeiro quadrinho, cor verde aqui vai ser a região norte, né? A região norte com os 7 estados do nosso país, ó, Acre, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, desculpa, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Então aqui, ó, nós temos os 7 estados da região norte. Na cor laranja, nós temos aqui a nossa região Nordeste, né, composta de 9 estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. 9 estados da região Nordeste. Nessa cor aqui, ó, begezinha, né, nós temos os 4 estados da região Centro-Oeste, né? 3 estados e um distrito federal. Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que também tem governo próprio, tem governador, suas cidades têm prefeitos, então também é um estado, uma federação do nosso país, né? Onde fica a nossa capital Brasília. Quarta região aqui, ó, na cor vermelha, a região Sudeste, nós temos, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, região mais urbanizada, mais industrializada do Brasil. E por último, os 3 estados aqui na cor azul da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa é a divisão política administrativa do Brasil. Não temos aqui, ó, muros, não temos cerca, mas nós sabemos que a fronteira de um estado para outro, você está mudando de estado e também de região. Então, cada um com a sua região, formando os 26 estados e um Distrito Federal, compõe a nossa federação, tá? Do Brasil. Outros tipos de regiões aqui, ó. Vamos ver um pouquinho agora de regiões naturais. Regiões naturais do Brasil e da América do Sul. Coloquei 2 exemplos aqui para a gente. Na primeira imagem, nós temos aqui os domínios morfoclimáticos do Brasil. Que são isso? Que são domínios morfoclimáticos? Ó, domínios morfoclimáticos são a junção de clima, de relevo e de vegetação de cada região nossa aqui, exposta através desse mapa com sua legenda. Morfoclimáticos, aqui a gente vai levar em conta nossos biomas, né? Então vamos levar mais em conta aqui a vegetação de cada lugar. Então nós temos aqui, ó, na cor verde, né, o domínio morfoclimático ou bioma chamado de bioma amazônico. A cor verde aqui, graças ao rio Amazonas e à grande floresta amazônica, que é uma das maiores do mundo, e o rio Amazonas, que é hoje o maior rio do mundo, em extensão e em volume de água também. A cor aqui, ó, essa cor laranja, nós temos aqui outro grande bioma do interior do Brasil, que é o Cerrado, né? Que engloba aqui, ó, várias regiões do Brasil. Ele vai do norte ao centro, ao sudeste, centro-sul do nosso país, né? Essa cor aqui, ó, clarinha aqui, begezinha clara, é a antiga Mata Atlântica, hoje é chamada de bioma de mares e morros, porque a Mata Atlântica hoje só tem algumas restingas, né, alguns
pequenos espaços ainda preservados. Então foi quase totalmente destruída. Isso é um processo histórico, né? Desde a colonização de 1500 e até hoje ainda é muito explorada. Então hoje é chamado bioma de mares e morros, que é todo o bioma litorâneo, que vai lá do Nordeste até o sul do Brasil. Na cor verde, nós temos um bioma bem característico lá da região sul, que é o bioma de araucárias, ou mata de araucárias, que vai do estado do Paraná, Santa Catarina e um pouquinho do Rio Grande do Sul. É chamado mata de araucárias. Tá? Veja que o clima influencia muito aqui em cada vegetação. A cor amarela nós temos lá no extremo sul do Brasil, né, as pradarias, também chamados de campos sulinos, né? Só tem lá no Rio Grande do Sul as pradarias, lá na região sul do Brasil. E o branco, né, é a chamada faixa de transição, ou seja, de um bioma para outro sempre vai ter uma transição. E essa chamada de faixa é uma faixa de transição de um bioma para entrar em outro. Eles não vão mudar totalmente assim de uma fronteira para outra, de um lugar para outro, assim instantâneo. Então existe uma faixa de transição. Por exemplo, nós aqui na cidade de São Caetano estamos aqui numa faixa de transição, ó, entre o bioma litorâneo, mares e morros, e o bioma sertanejo da Caatinga, que essa parte vermelha aqui, ó, é o bioma da Caatinga, o sertão nordestino, né? A Caatinga do sertão. Então nós estamos nessa faixa de transição chamada de agreste, ou agreste pernambucano. Então a gente está bem aqui, ó, neste pontinho aqui, na faixa de transição entre o bioma de mares e morros e a Caatinga. Então, aqui é o domínio morfoclimático do Brasil. Aqui nós vemos também um mapa de altitude, ou seja, de relevo, agora da América do Sul. Né? Os países da América do Sul, nós temos aqui uma legenda onde mostra a altitude. As áreas verdes, né, que estão no nível do mar, e as áreas mais escuras têm uma altitude, né, bem elevada, até essa áreazinha aqui, ó, azulzinha claro, roxa, claro, lilás, né, que são os pontos mais altos da América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes, que vai desde o Chile, né, a Argentina, pega lá a Bolívia, pega o Equador, até Venezuela, toda essa área aqui, ó, oeste da América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Isso aí é um processo geológico que isso a gente vê em outra aula, tá? Aqui nós temos, ó, esses traços azuis que temos aqui, são os nossos rios, né? As bacias hidrográficas, os rios mais importantes da América do Sul. Tá? Ele pode começar em outro país e desembocar no litoral brasileiro sem problema nenhum. Então, isso é um mapa de relevo. Outro tipo de região aqui, ó, região geoeconômica, né? Muito importante também. A economia do lugar vai delimitar a sua região. Então, aqui nós temos um mapa clássico chamado Mapa Geoeconômico do Brasil. É muito utilizado hoje em provas, em vestibulares e provas externas também, que são os mapas geoeconômicos, né? Dividido em 3 georregiões. Administrativas são 5, mas os geoeconômicos só são 3. Nós temos aqui a grande região amazônica, a região nordeste e a região centro-sul, que é a mais povoada do Brasil, que vai englobar centro-oeste, sudeste e a região sul. Então esse é um mapa que leva em consideração a industrialização e a urbanização, qualidade de vida, tipo econômico, comercial de cada região. Essas especificidades. Então vamos lá. E aqui nós temos também uma imagem da região geoeconômica aqui do nosso estado, que foi feito um recorte do estado de Pernambuco, e nós temos aqui o polo têxtil, né? Polo de confecção do agreste pernambucano, também chamado de polo têxtil, que vai englobar aqui as 3 principais cidades, ó, Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Essas 3 cidades são responsáveis pelo polo de confecções do estado de Pernambuco. Claro que cada cidade dessa vai levar outras cidades juntas, chamadas cidades satélites, que também vão trabalhar com esse segmento pela sua proximidade com essas cidades e o grande forte econômico que eles têm, né? São Caetano não é diferente, é uma cidade satélite de Caruaru. Hoje temos um grande polo aqui de confecção por conta também dessa proximidade entre Caruaru, Toritama e Santa Cruz. E outras demais cidades que também formam esse grande polo têxtil do estado de Pernambuco, e vai trazer muita renda e muita mão de obra
para o nosso estado. Outro tipo de regionalização aqui, ó, bem básica, são as regionalizações políticas e culturais, né? Coloquei aqui dois mapas bem interessantes. Primeira, regionalização político-cultural, a América, né? O continente América é um só que ele é dividido politicamente, né? Culturalmente, em três Américas. Ó. A vermelha aqui, a América do Norte, México, Estados Unidos, Canadá. No meio aqui, ó, essa ligação entre a América do Norte e a América do Sul é a América Central, composta pelas ilhas caribenhas, né, chamadas Cuba, Jamaica e outras ilhas. E aqui a América do Sul, composta pelos seus 12 países, mais a Guiana Francesa, onde fica o Brasil. Então, essa regionalização política, administrativa da América, né? Norte, Central e Sul. E aqui nós temos a sub-região da América do Sul. Ela também é dividida em sub-regiões culturalmente, né? Primeiro nós temos aqui 4 divisões básicas. Ó. A Colilás nós temos as Guianas, aqueles países pequenos que fazem fronteira com o norte do Brasil. Ó. Guiana Francesa, pertence à França. Aqui no meio Suriname, teve uma forte colonização também holandesa. E a Guiana, que é outro país aqui, ó, né, chamada as Guianas. Nós temos a América Andina, que vai lá desde a Venezuela, Colômbia, até o Chile, por conta do nome América Andina, por conta da Cordilheira dos Andes, né? São países que têm grande influência no relevo da grande Cordilheira dos Andes aqui. Outra regionalização é a América Latina, né? Que é composta por 3 países, ó, Paraguai, Argentina e Uruguai. Por que a América Latina? Porque fica na bacia do Rio Prata, né? Então, esse rio muito importante, essa bacia hidrográfica, forma a América Latina, tá? E amarelo aqui o nosso território, nosso país, que é o Brasil, que faz fronteira com 10 países aqui, ó, da América do Sul, 10 contando com a Guiana Francesa, né? Que é um território francês, uma região ultramarina, não esquecendo. Só não faz fronteira com Equador, país pequeno, e o Chile, né? Que é um grande país, só que de norte a sul, né? De leste a oeste ele é bem fininho comparado aos outros, mas é um grande país também, né? Para a América do Sul. Então vamos lá. Regionalização, por aqui é isso. E por último aqui nós temos 2 tipos bem tradicionais de regionalização aqui, ó, que ficam em continentes diferentes. O Oriente Médio, né, que é uma regionalização do continente asiático, formado por alguns países que ficam lá no sudoeste do continente asiático, o maior continente do mundo, né? Cultura totalmente diferentes. O continente é tão grande que ele é dividido em várias culturas, várias religiões, vários povos. Então, o Oriente Médio é uma subdivisão do continente asiático. Fica no continente asiático, mas é uma região chamada Oriente Médio, né? Onde fica os países com maior cultura muçulmana, de religião do islamismo. Né? Nós temos aqui também várias guerras, países em conflitos. Então, é uma geopolítica bem interessante. E o continente africano aqui, ele é dividido também em regionalização. Primeiro a gente tem aqui essa parte lilás aqui, ó, é a África Setentrional ou África do Norte. E toda essa parte aqui laranja nós chamamos de África subsaariana. Por que subsaariana? Porque está abaixo do deserto do Saara, né? São os países que ficam abaixo, ao sul do maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. Por isso, África subsaariana, ok? Então, pronto, terminamos a região. Vamos para o último conceito da geografia e também seu objeto de estudo, que é o espaço geográfico, né? O espaço geográfico que a gente falou lá no começo, ó, não é o espaço sideral, mas o espaço de transformação do ser humano. É o objeto de estudo da geografia. Primeiro tópico é o palco das realizações e transformações humanas. Todo o espaço natural ou social. Espaço apropriado e produzido pelo homem por meio das transformações impostas ao espaço natural. Toda construção humana, toda movimentação humana, então, movimentação de relevo, de urbanização, a gente vê nessa pequena imagem, não é?
de relevo, de clima, né? De litoral, de serviços urbanos, de serviços agrícolas, de produção, aviação, comunicação, redes informais, redes formais, redes visíveis. Todo esse processo, o mundo não para, a paisagem está se transformando sem parar. A nossa rua, nosso bairro, a nossa cidade, nosso país está em plena transformação a todo instante. Não para, é mutável, não é estável, né? Ele vai mudando a todo momento, a todo minuto, a toda hora. Isso é o espaço geográfico. É onde o ser humano observa e transforma seu espaço de vivência. Aqui, ó, uma análise temporal. Dentro do espaço geográfico, nós fazemos sempre uma análise temporal. A mesma imagem, a mesma paisagem, como ela vai sendo transformada ao longo do tempo, não é? Então nós temos aqui, ó, uma sequência de imagens temporais. A mesma paisagem, como ela mudou no decorrer do tempo, né, dos anos. A gente tem a primeira imagem aqui, ó, uma área totalmente natural, uma área rural, e começou com a introdução humana, né, trazendo ferrovias, as primeiras casas, né, os primeiros moradores, vai tendo mão de obra, vai tendo construção, vai trazendo, né, consumismo para aquele lugar, ela vai crescendo, vai precisando de produtos, as famílias vão crescendo, vai se desenvolvendo e se torna uma cidade, né, povoada, urbanizada, cheia de marcas, cheia de comércio, cheia de utensílios que o ser humano vai utilizar até chegar nos dias de hoje. É uma cidade moderna, com redes de energia, com redes de internet, de telefone, carros, motos, ônibus, metrô, e não para, né? Toda a cidade está em plena transformação, não vai parar. Aqui, ó, uma análise temporal de duas grandes cidades, né? A de cima a gente vê aqui a cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente a praia de Copacabana. Ó. A gente tem aqui, ó, uma foto dos anos 30 por aí, onde a gente não vê urbanização ainda. E uma foto aqui, ó, dos dias atuais, como mudou, né, a mesma paisagem. Aqui tem, ó, toda uma transformação urbana, toda uma transformação do espaço geográfico para atender às necessidades do ser humano. Tudo agora aqui virou ponto de comércio, de trabalho, de pesquisa, graças à transformação do espaço geográfico, claro que sempre impactando o meio natural, né, o meio ambiente. E aqui uma foto clara de pouco tempo, como uma cidade pode se transformar em pouco tempo, né, que é a cidade de Dubai, lá nos Emirados Árabes, que fica também lá no Oriente Médio, né? Então a gente vê, ó, Dubai em 1985, aqui, ó, um deserto, né? Uma cidade que foi construída num deserto e em poucos anos se transformou um dos maiores polos de riqueza do mundo, um dos maiores polos tecnológicos de avanço dentro de um deserto, né? Graças à transformação do espaço geográfico feita pelo capitalismo, pelo dinheiro, né? Pela ambição e a procura de novas tecnologias. Hoje Dubai é uma das cidades de maior visitação de turistas no mundo e também de maiores riquezas, né? E metro quadrado também caríssimo, e turistas que vão para lá tem que ter dinheiro, porque lá é tudo caro. É chamado hotel 5, 6, 7 e 8 estrelas, de tão caro que é, mas tudo lá financiado também pelos sheiks, né? Grandes produtores de petróleo. Por isso a cidade é tão rica e tem tanta mão de obra ainda. Tá? Aqui nós temos a mudança no espaço geográfico da nossa cidade aqui, ó, na cidade de São Caetano. Bem claro, a gente tem três imagens aqui que nós podemos considerar. Aqui uma imagem dos anos 30, né, dos anos 30 ou 40 da nossa cidade, veja, né? Bem pouquinha casa, ainda um processo bem antigo, né, até a própria fotografia. Outra imagem aqui, a gente tem uma imagem histórica, né, do dia 6 de 2 de 2004, que foi o dia da enchente, a famosa enchente de 2004, que ocorreu aqui nas cidades do Rio Pujuca, né, banhados pelo Rio Pujuca. E nós vemos São Caetano hoje aqui atualmente, né, uma cidade já hoje com porte médio já de 38 mil habitantes, né, ou mais, porque não foi feito o censo ainda, o último censo, mas cerca de 38 mil habitantes, uma cidade já de porte médio, com polo de confecções de bebê muito avançado já, e
a gente vê que ela cresceu para todos os lados, tá? Tá em crescimento ainda, mas isso é uma foto temporal do espaço geográfico local da nossa cidade. Então, essa é a função do espaço geográfico, é mostrar a análise temporal de cada região do planeta, cada cidade, cada lugar. E vamos encerrar aqui com a revisão do que a gente viu até agora, bem básica. Eu vou ler para vocês e depois vocês respondem novamente por aí. A gente vai lendo e respondendo. É só uma revisão do que a gente viu. Ó. Vamos correlacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na nossa primeira coluna aqui, nós temos os 5 conceitos geográficos que nós vimos até o momento, não é? Número 1, espaço geográfico, o objeto de estudo da geografia. 2, paisagem. 3, território. 4, lugar. E 5, região. Então, vamos ver aqui as afirmativas e dizer que conceito geográfico cabe a elas, né? Então, vamos lá. O primeiro aqui, primeira afirmação. Qual conceito pode ser entendido ou entendida como uma fragmentação do espaço, que pode apresentar grande uniformidade ou diferenças quando comparada a outras áreas. Então, qual é o conceito geográfico que a gente pode associar a essa afirmativa? Veja como é fácil. Quando eu falo aqui, pode ser entendido como uma fragmentação do espaço, então já está bem claro que fragmentação do espaço é uma divisão de um território ou de um espaço maior, que pode se apresentar com uniformidade ou diferença. Então só pode ser aqui número 5, não é? Que é a região. Divisão de um espaço maior em áreas menores. Então vai ser aqui número 5, região. Segunda afirmativa aqui, ó. Vamos lá. Qual é o conceito em que, as relações de poder construídas e estabelecidas são determinantes para a sua definição e delimitação? Qual é o conceito que a gente pode abordar aqui, ó? Muito fácil. Relações de poder construídas, né, ou estabelecidas são determinantes para a sua delimitação. Então, se tem relação de poder, seja ela de fronteira, de leis, de política ou de uma ação informal, é um território. Relações de poder vai ser aqui número 3. Território, né? Número 3. Então, vamos lá. Qual é o conceito em que o resultado da combinação dinâmica, portanto estável, de elementos físicos e antrópicos em perpétua evolução? Se é um resultado da combinação dinâmica, ou seja, não é estática, não para, é instável, está mudando a todo momento, de elementos físicos e antrópicos, ou seja, de elementos naturais da natureza ou culturais do ser humano, e está em evolução. Então, todo esse resultado só pode ser aqui, né? A número 2, que é a nossa paisagem, tudo que a nossa visão alcança e está mudando a todo momento. Número 2, paisagem. E aqui, qual é o conceito? É marcado ou marcada pelas relações de consenso, conflito e resistência, onde se cria identidade e onde se vive. Como é fácil. Relações de consenso ou conflito, onde se cria identidade. Então, qual é o conceito? Que eu tenho uma identidade, que eu crio afinidade, que eu tenho relações interativas, né? Onde eu vivo, onde transcorre meu dia a dia, só pode ser aqui número 4, que é o lugar, né? Então, o lugar. E restou aqui o último, que é o conjunto indissociável de transformações antrópicas, que revela as práticas sociais de diferentes grupos. Então, isso é um conceito dado por Milton Santos, conjunto indissociável de transformações antrópicas. Então, se eu tenho aqui a ação humana, que é um conjunto de transformações humanas que revela práticas sociais, construção de cidades, construções de povos, construções de etnias, de culturas, então só pode ser o nosso objeto de estudo número 1, que é o espaço geográfico. Então, nós temos aqui bem claramente os 5 conceitos que a gente viu até agora, né? As 5 categorias da geografia, os 5 conceitos da geografia. Então, fica aqui, né, por enquanto, essa aula de hoje, sobre os conceitos da geografia e esse resumo feito. Espero que vocês tenham gostado. E, por último, essa frase aqui,
que é do nosso geógrafo Milton Santos, que eu falei nele, né, todo momento, e diz assim, ó: o que estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. O centro do mundo agora é o dinheiro. Então essa frase é muito importante de Milton Santos, onde ele já via isso, né, com o crescente movimento do consumismo e do capitalismo, que hoje o que move o mundo é o dinheiro. Né? O mundo hoje, o centro do mundo é o dinheiro. A gente está vivendo esse momento muito complicado, muito complexo na sociedade humana, mas tudo por volta, né? Todas as conversas, todas as soluções dadas, sempre visando também o dinheiro. Hoje em dia é mais fácil você dar valor aos bens materiais, ao seu dinheiro, à sua conta no banco, do que o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade. Então ele faz essa visão muito clara que o dinheiro ele estraga o homem, né? Ele estragando a integridade humana, né? Que é o maior valor que a humanidade tem, que ainda é a humildade e o senso de ser humano. Então o dinheiro hoje é o centro. Então temos que ter muito cuidado para não se deixar levar por esse papel, essa moeda inventada pelo ser humano, que ele pode fazer quantas cédulas for, que nunca vai se saciar. Então isso é um problema social. Seria muito fácil se todos os países pegassem, fizessem, fabricassem muitos e muitos e muitos, muitos, muitos milhões de células e resolveria o problema, mas não é só isso, né? Tem muita coisa por trás desse nomezinho dinheiro. Espero que a gente trabalhe, a gente busque sempre o nosso salário dignamente, honestamente, buscando ele para viver, mas nunca perca o senso de humanidade, né? De humildade. E um último conselho assim, ó, que a gente tem muita gente hoje que vive muito de curtida de rede social, se importa muito mais em estar fazendo um bem, mas ele está se importando muito mais em postar o que ele está fazendo, nos comentários que ele vai receber, do que na própria atitude de ajudar alguém. Então é um mundo de falsidades que muita gente hoje se deixa levar, em vez de fazer o bem ou tentar fazer pensando no próximo. Hoje se busca muito mais agora a curtida e comentário. Então vamos mudar isso, né? Pensar mais no próximo do que na curtida, do que no comentário. Então fica aqui o resumo da nossa aula de hoje, da aula 1. E espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. Jesus Cristo abençoe cada um. Que nós vamos passar por esse momento, mas sempre com otimismo, porque todos vamos superar isso. Com fé e com força e obedecendo o que a ciência nos diz. Muito obrigado. Valeu.